Então nós teremos vários temas aí que vão ser fundamentais para a gente viver o nosso dia a dia. Tá bom? Amém? Amém. Muito bem. Abra aí a sua Bíblia então, na carta de Tiago. Nós vamos continuar aí, seguir a nossa série em Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo número 3, a partir do verso 13. Todos acharam? Nós vamos ler hoje do verso 13 ao verso 18. A palavra do Senhor diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão e sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso. Nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, e é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Amém. Aqui também trabalha. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado Tiago nos ensinando acerca da língua, né? Vimos ali Tiago nos exortando sobre o uso indevido e também no uso devido da língua. E agora Tiago vai entrar em outro ponto para nos falar acerca da sabedoria. Tem um livro chamado Fahrenheit 451, que foi escrito em 1953. E esse livro conta a história de uma sociedade onde os bombeiros não apagavam incêndios, eles queimavam livros. O objetivo dos bombeiros era queimar bibliotecas inteiras de livros. É uma distopia, é uma história. E um bombeiro, o personagem principal desse livro se chamava Guy Montag. E ele, todos os dias, acordava pela manhã e procurava uma biblioteca, ou procurava uma casa, ou algum lugar, simplesmente para ir lá queimar os livros. Essa sociedade vivia com bombeiros queimando livros e casas repletas de telas onde as informações todas eram passadas para aquele povo. Um belo dia, esse bombeiro chamado Montag encontrou-se com uma moça, uma menina de 15 para 16 anos chamada Clarice. E a Clarice fez uma pergunta para Montag dizendo assim: você é feliz fazendo o que faz? E Montag ficou perplexo e respondeu a Clarice: olha, eu faço o que tenho que fazer porque me mandam fazer. Bom, na história do livro Fahrenheit 451, os livros são queimados, ou seja, a informação é colocada e destruída. Hoje, nós vivemos numa sociedade em que a informação é completamente diluída. Nunca houve tanta informação disponível para nós. Antigamente, quando nós precisávamos estudar algum tema, por exemplo, nós tínhamos que recorrer, aqui os mais velhos vão se lembrar disso, nós tínhamos que recorrer às bibliotecas públicas.
Nós tínhamos que percorrer os lugares para encontrar chamadas enciclopédias, né? A tão famosa Barça, quem não se lembra, aí os mais velhos vão se lembrar da tão famosa Barça, que era um grande volume de enciclopédias, onde estavam concentrado ali o conhecimento humano. Nosso nível de informação, há muito tempo atrás, era somente pelos telejornais das TVs. A gente, para ser informado, ligava a televisão ali às 8 no Jornal Nacional, e aquilo que era falado no Jornal Nacional era a informação que nós tínhamos. Hoje não. Hoje a informação está na palma da nossa mão. Hoje a informação é completamente diluída. Nós temos acesso à informação agora, principalmente através das inteligências artificiais, de maneira automática e momentânea. Até o Google já se tornou ultrapassado perto das IAs. Antigamente a gente entrava no celular, entrava no Google e fazia uma pergunta. O Google nos mostrava uma série de tópicos para a gente ir procurando aquilo que a gente precisava. Hoje não. Você entra em qualquer IA e digita aquilo que você precisa e aquilo já vem automaticamente para você. Nós estamos diante da geração que mais tem a informação nas mãos, que mais tem o conhecimento concentrado nas mãos, mas também estamos diante da geração mais burra que já existiu. Parece um contraste, parece algo impressionante. Como que se pode ter tanta informação nas mãos, ter acesso a tanta informação e ao mesmo tempo estar diante da geração mais burra que existiu? Nós estamos emburrecendo. Desculpe a força da expressão. Os nossos jovens hoje já não sabem mais nada. Você pega os nossos adolescentes, a grande maioria, estão presos, aprisionados, dentro das redes sociais, fazendo coisas inúteis o dia inteiro. É ou não é? Coisas que não vão levar a lugar nenhum. E infelizmente, os adultos também, a geração adulta também, tem muitas vezes se influenciado por tantas informações desconexas, que tem retirado a sua capacidade de utilizar apenas uma palavrinha: pensar. A inteligência artificial hoje vai nos beneficiar de muitas coisas. Nos trouxe muitos benefícios e nos trará muitos benefícios. Eu não sou contra a inteligência artificial. Mas o que nós precisamos pensar é exatamente isso. O quanto nós estamos ficando reféns de respostas automáticas para a nossa vida. E o quanto nós estamos esquecendo de pensar. Parece que o pensamento se tornou algo abstrato, algo incomum. Você faz uma pergunta e a pessoa automaticamente já tem uma resposta. Ela nem sequer pensa. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque Tiago vai tratar exatamente de duas questões aqui que são fundamentais para a gente, como cristão, continuar a nossa vida. Ele vai falar algo que nós temos perdido à medida que temos alcançado esses conhecimentos. Sabedoria. Quando olhamos para as três palavras que estão ligadas, para as outras duas palavras que estão ligadas à sabedoria, a sabedoria, ou seja, inteligência e conhecimento, nós conhecemos pessoas extremamente inteligentes. Pessoas que têm uma dotação de conhecimento muito grande, que são inteligentíssimas, mas que usam a sua inteligência para o mal. Usam a sua inteligência para fazer coisas ruins. Existem pessoas que têm conhecimento tão grande, mas que continuam a cada dia mais absorvendo conhecimento, mas a ponto de não promover o bem para nada. E Tiago vai nos mostrar aqui nesse texto que só existem dois tipos de sabedoria. Uma que vem do alto e uma que é terrena.
E agora nós precisamos olhar para o texto para saber em qual delas nós queremos estar. Verso 13 começa dizendo assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Essa pergunta, Tiago abre aqui o verso 13, levantando essa questão, porque nós vimos aqui no capítulo 3, no primeiro versículo do capítulo 3, na semana passada, Tiago dizendo: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Então, agora Tiago pega esse mesmo público que ele está falando acerca de não desejarem ser mestres, mas para chamar a atenção. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Só para contextualizar aqui, irmãos, não se esqueça de dois cenários que nós estamos aprendendo em Tiago. Primeiro, Tiago está escrevendo para os irmãos judeus que estão dispersos, aqueles que estão fugindo, né? Que foram dispersos, perseguidos pelos romanos ali em Jerusalém e que agora estão fugindo. E também Tiago está falando para o público ali do primeiro século. No primeiro século, a sabedoria, ela era um bem vendável. Os gregos, por exemplo, ficavam nas praças vendendo sabedoria para os outros, conquistando adeptos da sua sabedoria. Cada um dos sábios gregos se assentava em um dos lugares da Grécia para falar aquilo que sabiam e colocavam em seu entorno pessoas para ouvir e seguir os seus ensinamentos. Era realmente uma disputa de quem era mais sábio que o outro. Tiago vai levantar essa pergunta olhando para esse pano de fundo, para esse cenário. Você é sábio e inteligente? Talvez a resposta natural seria: sim, eu sou sábio. Eu já fiz tantos cursos na minha vida. Sim, eu sou inteligente. Eu já estudei em tantas escolas na minha vida. Sim, eu sou sábio. Eu já fiz tantos seminários teológicos na minha vida. Sim, eu sou inteligente. Eu já estudei em tantas universidades da minha vida. Ou seja, a resposta natural para a pergunta de Tiago talvez seja: eu vou te mostrar o meu currículo acadêmico. E aí você vai ver o quanto sábio e quanto inteligente eu sou. Mas preste atenção em como Tiago vai chamar a atenção para a própria pergunta. Ele diz: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Ele vai dizer: se você realmente quer mostrar que você é sábio e que você é inteligente, não adianta simplesmente você enumerar a quantidade de conhecimento que você adquiriu na vida, a quantidade de cursos que você fez, a quantidade de diplomas que você tem. Tudo isso é muito bom, meus irmãos. Por favor, estudem o máximo que vocês puderem. Aprendam o máximo que vocês puderem. Eu não estou pregando contra a educação, porque eu sou o primeiro a favorecer. Mas o que Tiago vai chamar a atenção aqui é a razão, a raiz por conta dessas coisas. Por que eu devo me tornar sábio e inteligente? Por que eu devo aprender algo se não for para o bem comum? Não adianta eu ser sábio e inteligente, aprender coisas novas todos os dias e aquilo ficar somente para mim, ou eu utilizar para o mal. Tiago vai nos dizer: se você é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Por que ele usa essa expressão mansidão de sabedoria? Porque um dos maiores defeitos daqueles que se acham sábios e daqueles que se acham inteligentes é a arrogância. Você viu aquela pessoa que conhece muito, que sabe muito? Muitas vezes ela se equivoca porque, por conta do seu grande conhecimento, ela se torna arrogante. Ela passa a olhar as pessoas de cima para baixo
É como se ninguém fosse melhor que ela. É como se todas as pessoas dependessem do ensino dela ou dependessem das instruções dela para viver. Olha, se não forem seguir aquilo que eu estou dizendo, vocês não prestam para nada. Infelizmente, muitas pessoas erram ao buscar o conhecimento e se tornam arrogantes. E a arrogância precede a queda. A altivez de espírito precede a ruína. Tiago vai dizer que se eu quero demonstrar a minha sabedoria, a minha inteligência, eu preciso mostrar isso com obras de mansidão. Irmãos, é como ensinar um filho a somar 2 mais 2. Todo mundo aqui sabe como somar 2 mais 2. Mas a Alice não sabe, a Isabela não sabe. Então, quando nós vamos ensinar os nossos filhos, nós não podemos olhar para eles como pessoas pedantes e dizer assim, mas não é possível, Alice, que até hoje você não sabe quanto que é 2 mais 2? Uma conta tão simples. E muitas vezes aqueles que se dizem sábios, que se dizem inteligentes, se tornam arrogantes por achar que todo mundo tem que saber tudo. E Tiago vai chamar a atenção aqui, para que, se eu e você somos sábios e inteligentes, precisamos mostrar essas obras com mansidão. A gente tem que aprender a ensinar. Como cristão, a gente tem que aprender a ensinar. O cristianismo só caminhou até hoje por conta de uma palavra chamada discipulado. Jesus, quando termina a sua missão, envia os seus discípulos na chamada grande comissão para continuar fazendo aquilo que ele os ensinou a fazer. Mas como Jesus ensina os seus discípulos? Ele prega, ele instrui, ele doutrina, mas ele mostra no dia a dia como eles deveriam caminhar. É por isso que a palavra vai dizer, ensina ao teu filho no caminho em que ele deve andar. Não o caminho, mas no caminho. Caminhe junto, ande junto. Dê os passos juntos. Porque senão a gente vira mero... a gente só reproduz. Não, faça isso. Faça aquilo. Faça desse jeito. Mas a gente precisa aprender que ser verdadeiramente sábio e inteligente é mostrar no caminho, é mostrar junto, é caminhar junto. Todos nós aqui temos competências, todos nós aqui sabemos de muitas coisas, todos nós aqui temos conhecimento em muitas áreas. Pode ser que eu tenha mais conhecimento que você em alguma área e pode ser que você tenha mais conhecimento do que eu em outra. O que nos faz cristãos verdadeiros é a capacidade de cada um usar o seu dom para o bem próprio. Isso é uma comunidade cristã. É quando todos os dons se unem para que todos sejam beneficiados. Isso é usar sabedoria com mansidão e de forma correta. Tiago vai continuar dizendo, se pelo contrário, verso 14, vocês têm em seu coração, veja, inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Veja, eu disse para vocês que só existem 2 tipos de sabedoria. A do alto e a terrena. Se você voltar aí para Tiago capítulo 1, verso 5, nós já estudamos isso. Tiago vai dizer, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos com generosidade. É? Ou seja, sabemos que a sabedoria só pode vir do alto ou só pode vir dentro do nosso coração. Ela só pode ser de Deus ou humana. Mas qual é a característica da chamada sabedoria humana?
ela sempre vai reverberar para o mal. Toda vez que a gente julga que é sábio aos nossos próprios olhos, isso vai reverberar para o mal. Veja as palavras que Tiago usa. Vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Verso 16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie. Rivalidade, inveja, amargura são características daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Já viu? Eu já falei isso em outro estudo. O famoso ganhador de debate. Infelizmente, hoje a gente vive numa sociedade em que a gente quer debater tudo. Não é verdade? Todo ponto que se levanta, todo mundo quer debater. Todo mundo quer opinar. Todo mundo quer dar sua opinião. Ah, pastor, então é errado eu opinar? Não é errado. O errado é você achar que a sua opinião sempre tem que ser a certa. O errado é você achar que não pode haver uma outra via de opinião. Sabe aquelas pessoas que usam a... Como é que chama aquele negócio do cavalo? Sabe? Aquele negócio que se coloca no cavalo, para o cavalo não olhar para nenhum dos lados. Tem gente que quer adquirir sabedoria para criar debates, para levantar apenas a sua própria opinião e dizer assim, aquilo que eu estou falando é o certo. E ela não escuta mais ninguém. O grande problema dessa sabedoria humana, meus irmãos, é que ela tem seus ouvidos tapados. Ela não ouve. Ela não sabe ouvir. Ela não sabe aprender com aquilo que é divergente. Sabe aquela pessoa que, se você não falar algo que ela acredita, ela nem olha na sua cara, ela nem é sua amiga? A gente tem que aprender a viver, meus irmãos, com as diferenças. Não é todo mundo que vai pensar como nós. Não é todo mundo que vai pensar como você. E o grande segredo do cristianismo e do verdadeiro cristão é aprender a lidar com essas pessoas. Não, pastor, o senhor está errado. Se eu pegar alguém que pensa diferente de mim, eu vou matar. Eu vou atrocidar, eu vou jogar para fora. Não, eu não sei que Bíblia que você anda lendo. Só sei que não é a Bíblia Sagrada. Não, pastor. Os nossos inimigos, aqueles que têm se levantado contra nós, aqueles que têm se levantado contra a nossa família, a gente tem que exterminar. Pô, peraí, que Bíblia que você está lendo? Jesus disse assim, lembrem-se do que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te ferir na face direita, oferece a esquerda. Lembre-se que foi dito, odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos. Gente, foi Cristo que disse isso, foi eu não. E hoje, com a nossa sabedoria terrena, dentro disso que Tiago está nos mostrando, existe sentimento de rivalidade, existe inveja e existe amargura. Rivalidade, inveja e amargura. O que é rivalidade? Eu não concordo. A pessoa falou, eu simplesmente discordo. Eu nem quero saber o argumento dela. Se não é a cor da camisa que eu gosto, nenhuma cor serve. Se não é o time que eu torço, nenhum time serve. Se não é o partido que eu voto, nenhum outro partido serve. Por favor, meus irmãos, vamos ser inteligentes. Vamos ser principalmente sábios. Vamos aprender a lidar com as diferenças. Não significa que nós vamos aceitar aquilo que está errado. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o que o Tiago está nos ensinando. A sabedoria humana traz só o senso de rivalidade. É um senso de lutar o tempo todo. De provar o tempo todo quem está certo.
A sabedoria humana só traz para nós amargura. Sabe por quê? Porque eu sou muito amigo do Bruno. Mas a partir do momento que o Bruno fala algo que me desagrada, eu me afasto dele. Eu prefiro perder a minha amizade com ele do que simplesmente abrir o meu coração e dizer, Bruno, eu não concordo com isso. E o Bruno vai dizer, Eduardo, eu também não concordo com isso, mas nós vamos continuar sendo amigos por causa disso, porque a nossa amizade está acima das nossas discordâncias. Eu posso não ter o mesmo ponto de vista que você, e você pode não ter o mesmo ponto de vista que eu, mas nós temos algo que nos une. Nós precisamos caminhar com algo que nos une. Cristo Jesus e a sua palavra. Quantos irmãos, quantas igrejas, quantas pessoas se afastam uma das outras, simplesmente por questões de divergências. Divergências teológicas, eu creio numa coisa, o outro irmão crê noutra, e por isso não conversa mais, não fala. Não tem problema, irmãos. Vamos ser cristãos. Amém? Amém. Rivalidade. Outra característica da sabedoria humana, inveja. Eu olho para o outro e eu preciso ter o que o outro tem. Eu não me satisfaço com aquilo que é meu. Eu preciso ter o que o outro tem. Inveja, meus irmãos, é um sentimento tão ruim, por quê? Porque ele faz com que eu olhe para aquilo que é meu e não valorize aquilo que eu tenho, mas que eu só valorizo aquilo que é do outro. Mas inveja não é simplesmente você olhar para o outro e dizer assim, poxa, o Luiz Otávio tem um violão bonito, eu queria ter um violão igual dele. Inveja é olhar para o violão do Luiz Otávio e falar assim, o Luiz Otávio tem um violão bonito, eu quero ter o violão dele. Não quero ter um violão igual ao dele, eu quero ter o dele. A inveja ele precisa perder para eu ganhar. Isso é inveja. Não é errado você falar assim, poxa, Leandro, tá com uma blusa bonita hoje, hein? Onde você comprou? Ela fala, pastor, eu comprei em tal lugar, eu vou lá e compro uma igual, que eu achei bacana. Agora a inveja, Leandro, blusa bonita, hein? Mas que rasga. O invejoso é assim. O invejoso, ele quer ter aquilo do outro para ele, mas ele quer que o outro perca. E isso é sabedoria humana só. Para eu ganhar, o outro tem que perder. E a outra palavra que Tiago usa aqui é rivalidade, inveja e amargura. A sabedoria humana está cheia de amargura. Por exemplo, eu posso dizer algo aqui que você não concorda. E você pode sair daqui com duas atitudes: amargurado ou reflexivo. É óbvio que talvez eu diga coisas que você não concorda. Mas você vai tomar a decisão. Como é que eu vou sair daqui? Com o meu coração cheio de amargura? Ou eu vou sair reflexivo? Ou eu vou sair pensando? Ou eu vou sair dizendo, aquilo que o pastor disse, faz sentido ou não faz? E se não fizer sentido, será que eu sou capaz de sentar com ele amanhã e falar, pastor, eu acho que aquilo que o senhor disse não faz sentido. Me explica um pouco mais, eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Ou você pode sair daqui com o coração amargurado. O pastor falou um negócio que não tem razão, não é possível que ele falou isso. O inimigo tem que matar mesmo. Ele falou que tem que amar, não é possível, não pode, é porque ele não conhece o meu inimigo. Amém, meu irmão? Amém. E Tiago vai dizer, no verso 15, esta não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, é animal e é demoníaca. Veja, toda vez que a gente coloca em primeiro lugar nas nossas relações pessoais rivalidade, inveja e amargura, o que está vindo não é do céu, é da terra. É só da nossa natureza humana. E Tiago é mais duro, ele vai dizer, é animal, é demoníaca. Quem está influenciando a minha decisão de rivalidade
de querer vencer os debates, de querer vencer as discussões. Quem está influenciando a minha decisão de invejar, quem está influenciando a minha decisão de viver com o coração amargurado, não é Deus. Sou eu mesmo, é a minha natureza humana e é o diabo. Mas ele vai prosseguir e dizer assim, verso 17. Mas a sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sem fingimento. Veja comigo, vamos colocar na balança. Sabedoria humana é animal, terrena e demoníaca. Quais características da sabedoria humana? Rivalidade, inveja e amargura. Sabedoria humana, mais uma vez, terrena, animal, demoníaca. Características dela: rivalidade, inveja e amargura. Essa vem de baixo. E a que vem do alto? Sabedoria de Deus. Ela é pura. Verso 17. Sabedoria do alto. Primeiramente ela é pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sem fingimento. E agora eu te pergunto, qual é a melhor delas? Qual é a sabedoria que eu e você temos que buscar? Nós devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. A sabedoria que tem que brotar do meu e do seu coração é uma sabedoria que só vai ter rivalidade com os outros, que só vai trazer para nós corações amargurados, só vai produzir em nós inveja? Ou nós devemos buscar sabedoria do alto? Volte, Tiago, capítulo 1, verso 5. Se alguém deseja sabedoria, peça a Deus. Lembra que eu disse que muitas vezes nós acumulamos conhecimento, nós nos dedicamos em aprender, e mais uma vez eu digo, isso não é errado, faça isso o máximo que você puder, mas que a gente não pode se tornar arrogante com isso. Se o meu conhecimento me torna arrogante, ele me destrói. Ele vai causar inveja, amargura e rivalidade. Mas a sabedoria que vem de Deus, primeiro, ela é pura. Ou seja, ela não está entranhada de outras coisas. Ela vem do alto. E ela vem para promover coisas boas. Ela é pacífica. Rivalidade e pacífica. Sabedoria tem que trazer paz, irmãos. A minha conversa com você tem que trazer paz. A sua conversa com o seu irmão tem que trazer paz, tem que promover paz. Lembra da perguntinha? Eita! Lembra da perguntinha que eu fiz semana passada? Acho que foi no estudo, não foi? Ou foi aqui? Não, foi aqui no culto. Que nós deveríamos perguntar: isso edifica? Foi no culto da semana passada. Quando a gente vai usar a língua, a gente deveria perguntar primeiro, antes de eu falar isso que eu vou falar, eu preciso perguntar para mim mesmo: isso que eu vou falar, edifica? Porque se não edificar, eu não preciso falar. É exatamente esse ponto que Tiago vai chamar a nossa atenção para essa sabedoria que é pacífica, que é gentil, que é amigável. Eu preciso usar a sabedoria para trazer comunhão, para trazer paz, para promover paz. O que as discussões do mundo hoje têm trazido? Só discórdia, só guerra. Nós vamos começar um período, agora no nosso país até outubro, infelizmente, de muita discórdia, de muito problema, de muita rivalidade, de muita confusão.
E nós, como cristãos, precisamos ser sábios. Porque senão a gente vai chegar aqui, né, Emaús, e a gente vai querer brigar um com o outro. Porque você vai chegar para mim e falar, pastor, eu vou votar no candidato A. E aí eu vou falar para você, não, mas eu vou votar no candidato B. E aí, de repente, a gente quebra o pau. Aí a dona Lourdes vai falar assim, eu vou votar no candidato C. E aí a gente briga a dona Lourdes. Aí o Otávio vai falar, eu vou votar no candidato D. Aí a gente briga com o Otávio. E a gente destrói a igreja. A gente vai destruir aquilo que nos une, que é Cristo. Amém? Amém. Então, que Deus nos dê a sabedoria para aprendermos quantas famílias a gente viu sendo destruídas por causa dessas coisas. Quantas amizades a gente viu sendo destruídas por essas questões. E por outras questões que são banais na vida. Tiago vai nos chamar a atenção para essa sabedoria que é do alto. Ela é pura, ela é pacífica, ela é gentil, ela é amigável. Ela é cheia de misericórdia, ela produz bons frutos. Ela é imparcial e ela é sem fingimento. Não é aquela sabedoria que a gente usa aqui e quando vira as costas, a gente faz outra coisa. Sabe, uma das grandes virtudes da sabedoria do alto, meus irmãos, é muitas vezes ficar calado. Muitas vezes o maior ato de sabedoria que a gente vai ter na vida, em determinadas situações, é ficar quieto. Sabia? E ficar quieto hoje é tão difícil para nós, né? Porque tudo a gente quer responder. Tudo a gente quer rebater. Tudo a gente quer... Não é bem assim, eu vou te falar como é. Calma. Tem horas, tem momentos, haverão situações na nossa vida em que Deus vai, através desses bons frutos de sabedoria, nos ensinar a nos calar. Tem um ditado popular que diz que boca fechada não entra mosca. Então eu vou me tornar uma pessoa omissa diante das questões da vida? Não é isso. Aprenda a ser sábio. A palavra branda termina com o furor. Mas a palavra maldosa suscita a ira. Tiago falou sobre a língua e agora ele está falando como usar de verdade, com sabedoria. E qual é o fim? Verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Enquanto a sabedoria humana promove inveja, amargura, rivalidade, enquanto a sabedoria humana é terrena, é animal e é demoníaca, a sabedoria do alto, a que Deus nos dá de graça, promove paz em nós. Frutos de paz. Cristãos são aqueles que promovem paz. Até quando Jesus virou a mesa dos cambistas, ele estava promovendo paz. Amém? Amém. Como é que eu posso aplicar esse texto no meu dia a dia? Como é que eu posso sair daqui aplicando isso para a minha vida? Primeiro, nunca ache que aquilo que você sabe pode ser usado para desprezar o outro. Acumule o maior número de conhecimento que você puder. Aprenda o máximo que você puder, mas nunca para desprezar o próximo. Sempre para promover o próximo. Faça questão de aprender, mas faça questão de aprender para o outro. E como igreja, faça questão de aprender, mas faça questão de aprender para todos. Amém? Amém. 2. Se houver inveja, amargura e rivalidade no seu coração, saiba que essa sabedoria está brotando só de você. E ela não é sabedoria, ela é ignorância. Entenda, você pode ter toda a razão numa situação. O que vai te diferenciar de um sábio para um tolo é como você vai lidar com essa razão. Eu estou certo, pastor. Eu sei, eu estou no meu direito. Ok. O
que vai te tornar sábio ou não é como você vai fazer isso. Como você vai lidar com aquilo que você tem razão. E a gente pode ter razão e dar um tiro no outro com razão. Não, mas eu estava na minha razão. Eu tinha o meu direito. Ou a gente pode ter razão e aprender a pacificar. Eu não sei se vocês viram, talvez viram, a cena de... Estava na internet esses dias, um homem que veio e bateu no carro de um outro homem. O rapaz veio e o carro entrou e de repente ele bateu. E aí o cara saiu. Quando ele saiu, o motorista que teve o carro atingido saiu e abraçou ele. Começou a conversar com ele e abraçou ele. Era uma situação que, pela lógica, ia acontecer o quê? Briga. Bateu o carro, já saiu um brigando, já saiu outro brigando, para saber quem está errado, quem está certo. Não. O homem que teve o carro batido saiu, foi lá e abraçou o rapaz que bateu no carro dele. E a cena da imagem de segurança mostra eles um tempão ali abraçados conversando. E a história rendeu. Um jornalista foi procurar aqueles rapazes. Aquele rapaz que bateu o carro parece que tinha acabado de perder o emprego, alguma coisa assim. E estava transtornado. E o rapaz que teve o prejuízo simplesmente perguntou para ele: aconteceu alguma coisa? Ele falou: acabei de perder o emprego. Pronto, e ele age com sabedoria. Quem estava certo na história? O que teve o carro batido. Ele foi a vítima, bateram no carro dele. Ele podia dizer: agora você vai ter que pagar, você vai ter que fazer isso. Mas ele, fazendo uma pergunta, age com sabedoria. Quantas vezes, meus irmãos, a gente, pelo calor das nossas emoções, esquece de fazer uma pergunta. Pelo calor do nosso temperamento, esquece de dizer: será que aquela pessoa não está praticando isso porque ela está com algum problema? A gente não sabe como o outro acordou naquele dia. A gente não sabe como as pessoas estão vivendo. A gente imagina que muitas vezes esteja tudo bem para todo mundo. Mas que Deus nos dê condição de sermos sábios aos olhos dele, como ele nos ensinou. Amém? Amém. Coloque-se em pé. Vamos lá.